Meu nome é Raquel Dantas, sou aluna do 7º período da FAMEU de Medicina e vou fazer o exame neurológico da paciente Vanessa, avaliando a ectoscopia, o sistema motor, o sistema sensorial, coordenação e equilíbrio, reflexos profundos e os pares cranianos. Bom, então eu faço a inspeção, observando desde a entrada da paciente ao consultório, já observando a marcha, a postura. Então, na ectoscopia, eu vou avaliar o estado geral da paciente, se é bom, regular ou ruim, o nível de consciência, né? Eu observo que a paciente está consciente e a orientação. Então, eu posso fazer algumas perguntas, como: qual é o seu nome completo? Vanessa Cunha Costa. Onde você está, Vanessa? Eu estou no hospital. E que data é hoje? Dia, mês e ano? 21 de março de 2026. Obrigada. Além disso, eu observo já a postura da paciente, ortostática ou ereta, com um alinhamento corporal adequado. Observo a marcha, né? Eu posso pedir para ela andar mais um pouco no consultório. Vou observar a faces, e eu vejo que é uma face atípica, né? E vejo se tem algum outro sinal neurológico que seja relevante ali a princípio. Então aqui eu vejo que a minha paciente está em bom estado geral, consciente, orientada em tempo e espaço, a postura adequada, marcha preservada, sem movimentos involuntários, a princípio, né? A face atípica e sem sinais neurológicos relevantes no momento. Agora eu vou iniciar a avaliação do sistema motor, onde eu vou fazer a avaliação do trofismo muscular, do tônus, a força muscular e a coordenação motora. Então, começando pelo trofismo muscular, eu vou observar se há a presença de atrofia, hipertrofia, volume e simetria. Então, a resposta esperada é que eu tenho os músculos simétricos e sem nenhuma atrofia. O tônus muscular, eu posso fazer movimentos passivos no membro superior, os dois. Posso fazer movimentos passivos dos membros e vou observar, avaliando o tônus muscular. Através dessa mobilização eu consigo perceber se há normotonia e se tem alguma alteração, que seria uma hipotonia, uma espasticidade e até uma rigidez. Agora nós vamos para os testes especiais, começando com o teste de Mingazzini, que é um teste que a gente tem como objetivo avaliar se há uma lesão no trato córtico-espinal. Então eu vou pedir para a minha paciente sentar, estender os braços à frente do corpo, com a palma da mão para cima, os dedos abduzidos. Fechar os olhos e ela precisa permanecer nessa posição por até 1 minuto, no mínimo 1 minuto. Se ela permanecer por 1 minuto sem nenhuma alteração, o teste é negativo. Caso haja alguma alteração no trato córtico-espinal motor, vai acontecer a seguinte sequência de movimentos: a adução dos dedos, a pronação, a queda do punho, flexão do cotovelo e a queda do braço. Lembrando que, se o membro que ocorreu esses eventos foi o membro direito, a lesão é contralateral, então está do lado esquerdo. Outra manobra que a gente pode fazer para avaliar a lesão do trato córtico-espinal é a manobra de rolamento. Eu vou pedir para a minha paciente fazer esse movimento com os braços, como um girando sobre o outro, movimento rápido e coordenado. Caso haja a lesão no trato córtico-espinal, o membro afetado ele vai começar a ficar mais lento, ele vai ficar arrastado, e assim eu posso perceber e sugerir que existe uma lesão do trato córtico-espinal contralateral. A manobra de rolamento ela também pode ser feita com os dedos, dessa forma. Agora eu vou para a avaliação da força dos membros inferiores, no qual também vou fazer testes especiais para identificar uma fraqueza muscular associada a déficits motores de origem piramidal. Então, existe o Mingazzini também para os membros inferiores. Nesse teste, o paciente fica em decúbito dorsal, faz a flexão do quadril sobre o tronco, a flexão dos joelhos e tornozelos, todos a 90 graus. Vou pedir para ele sustentar nessa posição por pelo menos 2 minutos. Nas paresias vai ocorrer oscilações e queda gradual desse membro afetado, de origem distal para proximal. Outra manobra que tem o mesmo objetivo também de avaliar fraqueza muscular de membros inferiores associados à lesão do trato córtico-espinal é a manobra de Barré. Então, nessa manobra, o examinador, né, eu vou posicionar o meu paciente em decúbito ventral e vou solicitar para que ele levante a perna em um ângulo de 90 graus e ele é solicitado para manter imóvel nessa posição por pelo menos 2 minutos. Caso haja uma fraqueza, ele não vai conseguir sustentar um dos membros, né? Agora nós vamos avaliar a força muscular, começando pelos membros superiores. Então, a força, lembrando que ela é graduada de 0 a 5, sendo 0 a ausência de contração e 5 uma força normal, que é aquela que ela vai conseguir vencer tanto a gravidade quanto a resistência. Nós vamos dar início nas manobras de oposição, que tem como objetivo avaliar agrupamentos musculares específicos e também a integridade neurológica das raízes cervicais e dos nervos responsáveis pela inervação desses músculos. Então, eu vou começar pela região do pescoço e membros superiores. Então, no pescoço, eu vou pedir para minha paciente fazer primeiro movimentos livres de flexão, extensão e lateralização. Isso. Agora eu vou aplicar uma resistência contra esses movimentos. Então, eu aplico uma resistência, peço para ela tocar o queixo no peito, na flexão, agora na extensão e agora na lateralização. Observei que a minha paciente tem a força preservada da região do pescoço e os músculos que eu avaliei na flexão foram os músculos trapézio, os esplênios e os extensores da coluna. Os nervos é o 11º par craniano e também as raízes C1 e C3 do nervo espinhal acessório. Na extensão eu avaliei o músculo esternocleidomastoide,
raízes C3 e C4 e o nervo espinhal acessório. E na lateralização eu avaliei o músculo externo cleidomastoide contralateral. Agora a manobra de oposição nos ombros, eu vou pedir para a minha paciente com os cotovelos em 90 graus. No cotovelos em 90 graus, ela vai fazer a abdução e a adução, primeiro movimentos livres. E agora, a mesma coisa, vou aplicar uma resistência e ela vai fazer força contra a resistência. Então aqui eu tô testando os músculos da abdução, pode fechar. E agora ela vai tentar fechar, fazer a adução, a força contra a resistência. Então aqui eu tô avaliando na abdução predominantemente o músculo deltoide médio e o supraespinhal. E na adução predominantemente o peitoral maior, raiz C5 e AT1, nervo peitoral medial e peitoral lateral, latíssimo do dorso, músculo latíssimo do dorso, raízes C6 e C8, nervo tóraco dorsal e também o músculo redondo maior. Vamos para a manobra agora dos cotovelos. Então é importante eu pedir para minha paciente fazer flexão e extensão, movimento livre primeiro. E agora contra a resistência. Então vou aplicar uma resistência, pedir para ela fazer a flexão. E agora contra a resistência, a extensão. De um membro, lembra sempre de fazer de um membro, depois do outro, tá? Então aqui na flexão eu estou avaliando predominantemente o bíceps braquial, raízes C5 e C6 do nervo músculo cutâneo. Também tem os músculos braquial e braquioradial. Na extensão estou avaliando predominantemente o tríceps braquial, raízes C6 a C8, nervo radial e também o músculo ancônio. Nos cotovelos é importante também fazer os movimentos de supinação e pronação. Pronar, supinar. Movimentos livres e depois também contra a resistência. Então ela vai tentar aqui fazer a supinação e depois a pronação. Vou fazer em cada membro também, avaliando a força. Então, na supinação, eu estou avaliando o músculo supinador longo, raízes C6 e C7, nervo interósseo posterior do ramo radial. E na pronação, predominantemente pelos músculos pronador redondo, raiz C6 e C7, nervo mediano. Quando o braço está fletido, é pelo pronador quadrado, raiz C6 e C7, nervo interósseo anterior, ramo do mediano. Quando o braço está estendido. Agora nós vamos para a avaliação dos punhos. Então, movimentos livres de flexão e extensão. Agora ela vai fazer aqui um meio movimento. Vou estabilizar aqui o cotovelo para ela tentar fazer a flexão, aplicar força contra a minha resistência. E agora a extensão. Avalio um membro, depois avalio o outro, contra a resistência. Então, aqui na flexão eu estou avaliando predominantemente o flexor ulnar do carpo, flexor radial do carpo e o palmar longo. E na extensão, o extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e o extensor ulnar do carpo. Agora nós vamos para a avaliação dos músculos das mãos, nervos e músculos das mãos. Eu vou começar com o teste de preensão palmar, então eu vou solicitar para que ela faça uma força de preensão da minha mão e vou avaliar o grau dessa força. Aqui eu estou avaliando os músculos interósseos, nervos raízes de C8 a T1, nervo mediano e o nervo ulnar. Importante fazer numa mão e na outra. Ainda nas mãos é importante eu avaliar cada nervo das mãos, que é o nervo radial, o ulnar e o mediano. Como eu vou avaliar o nervo radial? Eu vou pedir para a paciente fazer um sinal de positivo com o polegar, fazer a extensão do polegar e vou testar a força de abdução desse polegar, num membro e no outro. Depois eu vou avaliar o nervo ulnar, então eu vou pedir para a paciente fazer a abdução dos dedos e eu vou testar a força que ela tem para manter esses dedos em abdução. E o nervo mediano, eu vou testar a força de flexão do polegar, dobrar o polegar em direção à palma da mão. Então aqui ela vai tentar fazer esse movimento e eu vou pôr uma resistência. Um membro, depois no outro. Lembrando que no nervo radial eu estou avaliando o músculo extensor longo do polegar, raiz é de C5 a T1. No nervo ulnar, os músculos interósseos, raiz de C7 a C9. E no nervo mediano, o músculo flexor longo do polegar, raiz C5 a T1. Então agora nós vamos para as manobras de oposição dos membros inferiores, aonde eu vou avaliar quadril, joelho e depois tornozelo. Então, começando pelo quadril, eu posso fazer com o paciente sentado ou em decúbito dorsal. Aqui a minha paciente está sentada, vou pedir para ela chegar um pouquinho mais para trás. Aí. Então, eu vou pedir para ela fazer a flexão do quadril e a extensão, primeiro movimentos livres, e agora contra a resistência. Então, faz um meio movimento, tenta fletir o quadril, e agora a extensão. Agora aqui, agora para baixo, contra a resistência. Então, lembrando que na flexão eu estou avaliando o músculo ilho-psoas, o ilho, raízes L2, L4 e o psoas, nervo femoral. E na extensão, eu estou avaliando os músculos glúteos, raiz L5, S2, nervo glúteo superior e nervo glúteo inferior. Agora a gente vai para os movimentos de abdução e adução. Então, primeiro eu vou pedir para ela fazer, abrir as pernas, fechar, e agora contra a minha resistência. Então, abre, agora fecha, mantém fechado. Avaliei a força, então, da adução e abdução. Na abdução, eu estou avaliando os músculos tensor da face lata, os glúteos médio e mínimo. Raízes L4, S1, nervo glúteo superior. E na abdução, eu estou avaliando os músculos pectíneo, grácil e adutores. Maior, longo e curto. E também o sartório. Raízes L2 a L4, nervo obturador e o nervo femoral. Agora nós vamos para o joelho. O paciente vai fazer, só a extensão
extensão e flexão do joelho. Ativo primeiro, faz o outro de novo. Isso. Agora, contra resistência. Então, eu vou pedir pra ela fazer um meio movimento aqui. Vou aplicar uma resistência. Ela vai tentar fazer a extensão do joelho. Tenta subir. Vai, a perna. Isso. Agora, você vai tentar grudar lá na maca. Isso. Agora, no outro. Isso. Então, no joelho, a flexão, eu tô avaliando os músculos bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso. Raízes L5, S2, nervo ciático, na divisão tibial. E na extensão, é o quadríceps femoral. Tô avaliando as raízes L2 a L4 e o nervo femoral. Nós vamos para a avaliação do tornozelo, que aqui a gente vai avaliar 4 movimentos, que é a flexão plantar, dorsiflexão, a inversão e a eversão. Então, vou pedir para ela fazer os movimentos com os 2 tornozelos, né? E depois contra a resistência. Então, aqui eu vou pedir para ela fazer a dorsiflexão, levanta o pé, agora abaixa o pé, lá no chão. Agora tenta fazer para dentro, para fora. Lembrando que na flexão eu estou avaliando o músculo gastrocnêmio e o sóleo, raízes L5 a S2 e o nervo tibial. Na dorsiflexão eu estou avaliando o músculo tibial anterior, raízes L4 a L5, nervo fibular. E na inversão, músculo tibial posterior, raízes L5, S1, nervo tibial. E na eversão, os músculos fibulares longo e curto, nervo fibular superficial. Agora nós vamos fazer os testes de sensibilidade. A gente vai fazer a sensibilidade superficial e depois a profunda. Começando com a sensibilidade superficial, eu vou fazer primeiro a sensibilidade tátil. Na sensibilidade tátil, eu vou avaliar a percepção de um toque leve. A via neurológica que eu estou avaliando é a via colunar dorsal, via leminigisco medial. Então, eu posso utilizar um algodão ou um pincel com cerdas macias. Então, com o paciente com os olhos fechados, eu vou aplicar esse estímulo leve em diferentes regiões do corpo e perguntar se ela está sentindo. Está sentindo o toque? Tô. E aqui? Também. Aqui? Sim. Aqui? Sim. Alguma diferença? Não. Sentiu igual? Aqui? Sim. Aqui? Sim. Alguma diferença? Não. E isso eu posso fazer em várias regiões do corpo, sempre comparando um lado com o outro. A resposta que eu espero é que seja simétrico. Eu posso ter, no caso de uma alteração, uma hipoestesia, que seria uma diminuição dessa percepção tátil, ou uma anestesia, no qual ela não sentiria esse estímulo tátil. Agora eu vou para sensibilidade dolorosa superficial. Aqui eu posso usar um objeto pontiagudo, né, como por exemplo a ponta de um palito. Também vou pedir para ela fechar os olhos e vou aplicar esse estímulo. Dá licença, Will. Eu vou aplicar esse estímulo putiforme em diferentes regiões do corpo, pedindo também para que ela identifique quando sente dor. Tá sentindo? Tô sentindo. Sente? Sinto. Sente? Sinto. Aqui? Sim. Vira a palma da mão. Mantém os olhos fechados. Sente? Sinto. Sente? Sinto. Alguma diferença? Não. Então aqui eu também espero que ela consiga perceber o estímulo doloroso superficial de maneira simétrica. Só lembrando, né, que na percepção dolorosa superficial eu estou avaliando a via neurológica, o trato espinotalâmico lateral. Ainda dentro da sensibilidade superficial, é interessante a gente fazer a sensibilidade térmica, no qual eu vou avaliar a via, o trato espinotalâmico, que é a capacidade da minha paciente de distinguir temperaturas. Então, geralmente a gente utiliza 2 tubos de ensaio ou algum objeto. Se for um tubo, um contendo água fria e outro com água morna. E vou aplicar esses estímulos em diferentes regiões do corpo dela, perguntando também se ela vai sentir, se ela vai distinguir o frio do quente. Se ela não conseguir identificar, existe ali uma alteração, que é uma termoanestesia. Agora nós vamos começar a avaliação da sensibilidade profunda, começando pelo teste o teste da vibração, percepção da vibração, que avalia a via neurológica das colunas dorsais da medula. Nós vamos utilizar um diapasão e nós vamos aplicar esse diapasão vibrando sobre proeminências ósseas. E vou pedir para ela me informar quando sente e quando deixa de sentir a vibração. Então aqui é importante, sempre comparar bilateralmente, né? Então eu vou fazer, por exemplo, no maléolo medial, tá sentindo? Tô. Me informa quando parar de sentir. Parou. Então fiz no maléolo direito, agora eu vou pro esquerdo. Tá sentindo? Tô. Me informa quando parar. Parou. Então eu observei que ela sente a vibração de maneira simétrica, né? Com o mesmo tempo dos dois lados. E com isso eu posso seguir fazendo em outras proeminências ósseas, como patela e outras. Aqui, a resposta esperada é sempre uma percepção da vibração simétrica, e uma alteração comum seria uma parestesia diminuída ou até abolida, que é muito comum em neuropatia diabética e lesões da coluna posterior. Então, ainda dentro da sensibilidade profunda, a gente vai avaliar a propriocepção. Eu vou pedir para o meu paciente fechar os olhos, vou movimentar, vou pegar no dedão do pé dela, posso fazer tanto na mão quanto no pé, vou pegar no dedão pelas laterais e vou movimentar esse dedo para cima e para baixo e perguntar para minha paciente: Vanessa, qual dedo eu estou movimentando? Dedo do pé, dedão do pé, esquerdo. Então aqui eu estou avaliando o trato colunar dorsal, né? E eu espero que ela consiga identificar corretamente qual dedo eu estava movimentando. Se tiver alguma alteração, ela não conseguir identificar, eu tenho uma alteração ou uma perda de propriocepção.
Agora nós vamos fazer os testes de coordenação e equilíbrio do meu paciente. Então, começando pela prova do index nariz, eu vou avaliar a coordenação motora dos membros superiores e a função cerebelar. Então, na técnica, eu vou pedir para o paciente estender o braço e tocar o próprio nariz. E depois tocar o meu dedo. Toco o nariz, toco o meu dedo. De um lado, do outro. Isso. Então, a gente pode repetir isso algumas vezes e depois eu posso pedir para ela fazer um pouco mais rápido. Neste caso, eu estou avaliando a coordenação desses membros superiores e a função cerebelar, né? Uma resposta esperada é um movimento preciso e coordenado. Caso ela não consiga fazer, eu posso sugerir que há ali uma disfunção cerebelar. Então, se tiver uma disfunção cerebelar, ela pode, por exemplo, errar a distância desse movimento, que é o que a gente chama de dismetria. Ela pode ultrapassar o alvo do meu dedo, né, que é o que a gente chama de hipermetria, ou ela pode simplesmente nem alcançar o alvo, que é o que a gente chama de hipometria. E a gente também verifica se ela tem tremor de intenção, que quando ela vai chegar no alvo, a gente observa o tremor. Agora, para a coordenação dos membros inferiores, existe a prova calcanhar-joelho, que eu vou avaliar a coordenação motora dos membros inferiores, a função também cerebelar. A prova calcanhar-joelho, o paciente fica em decúbito dorsal, eu vou pedir para ele tocar o calcanhar de um membro no joelho do outro membro e deslizar o calcanhar ao longo da tíbia até o tornozelo. Peço para ele fazer esse movimento várias vezes. Mais uma. Agora, para avaliar o equilíbrio e a propriocepção e a integridade também da via colunar dorsal, a gente vai fazer, e o sistema vestibular, a gente pode fazer o teste de Romberg. O paciente em posição ortostática, os pés juntos, braços ao lado do corpo, primeiro com os olhos abertos, então ele deve ficar nessa posição, né, por um determinado tempo. Eu observo se vai haver algum desequilíbrio e depois com os olhos fechados. Vou sempre amparar aqui meu paciente, caso ele comece a ter um desequilíbrio, né? E aqui, então, eu estou avaliando isso, o equilíbrio e a propriocepção. Então, a resposta esperada é que ele consiga manter esse equilíbrio, né? É um Romberg negativo. Se for positivo, o paciente ele começa a perder o equilíbrio e isso vai indicar uma perda de equilíbrio que pode sugerir uma ataxia sensitiva, uma perda de propriocepção, uma lesão da via colunar posterior. E um exemplo clássico disso é a neuropatia periférica e uma deficiência de B12, de vitamina B12, né? Agora eu vou avaliar a capacidade da minha paciente em realizar movimentos rápidos e alternados, que é a diadoxinesia. Então, para isso, eu vou pedir para ela fazer movimentos rápidos e alternados com as mãos. Então, o que eu espero? Eu espero que ela consiga fazer esses movimentos de pronar e supinar a mão rapidamente sobre as coxas. E se ela não conseguir fazer esses movimentos, o resultado positivo seria uma disdiadoxinesia, que é a incapacidade de alternar rapidamente. Sugere uma disfunção cerebelar também. Ou ela vai ter movimentos lentos e descoordenados. Ainda na coordenação, eu vou fazer o teste de rebote de Stewart-Holmes, no qual eu vou avaliar o controle entre músculos agonistas e antagonistas. Então, o paciente vai flexionar o braço contra a resistência. Eu vou soltar esse braço subitamente. E a resposta positiva, um teste positivo, o mecanismo de freio muscular, ele falha. Então, esse paciente ele pode bater o braço contra o próprio corpo. Agora eu vou realizar a avaliação dos reflexos profundos, no qual avalio a integridade do arco reflexo, que envolve o receptor sensorial, o nervo periférico, a raiz medular, a medula espinal e o músculo efetor. Então, aqui eu vou utilizar o martelo neurológico, lembrando que eu sempre vou comparar o lado direito com o lado esquerdo, e vou fazer a graduação desses reflexos, de 0 até 4. 0, nenhum reflexo. 1, diminuído. 2, normal. 3, pode ser um reflexo aumentado. E o 4 é a hiperreflexia com clônus, que já seria o patológico. Então, agora eu vou fazer o reflexo biceptal, que vai avaliar o músculo bíceps braquial. Então, o paciente com o braço relaxado, eu vou colocar o meu polegar sobre o tendão do bíceps, aqui na fossa cubital, e vou percutir com o martelo. E aí, o que eu vou observar? Uma contração do bíceps com a flexão do cotovelo. Aqui eu estou avaliando o nervo músculo cutâneo, raiz C5, C6, músculo bíceps braquial. Agora eu vou fazer o reflexo tricipital. Então, na técnica, eu vou pedir para o meu paciente ficar com o braço bem relaxado, relaxa. Seguro aqui o braço e vou percutir o tendão do tríceps que fica acima aqui do olecrano. Então, relaxa o braço. Relaxou. Então, eu consigo ver a contração do tríceps com a extensão do cotovelo. O nervo que eu estou avaliando é o radial, raiz C7. Agora nós vamos para o reflexo patelar, no qual o paciente sentada, com as pernas bem relaxadas, eu vou percutir o tendão patelar logo abaixo da patela. Então, relaxa as pernas bem relaxadas, sem contração nenhuma. Então, a resposta esperada vai ser a contração do quadríceps com a extensão da perna. Estou avaliando o nervo femoral, raízes L3 a L4. Agora eu vou começar a avaliação dos pares de nervos cranianos, começando pelo primeiro par de nervo, que é o nervo olfatório. Então, Vanessa, eu vou avaliar o seu olfato, que é a função do primeiro nervo craniano.
Primeiro eu quero saber de você. Você tá gripada, com o nariz entupido, ou percebeu alguma alteração no seu olfato recentemente? Não. Então eu vou pedir pra você fechar os olhos e obstruir uma narina. Vou tirar. Pode. Obstruir uma narina. Respira. Isso. Então eu percebi que a narina dela, né, tá desobstruída. E agora eu vou pedir pra ela fechar os olhos, obstruir uma narina e vou apresentar um odor pra essa narina. E ela tem que me falar qual cheiro ela tá sentindo. Café. Senti. Muito bem. Agora, Vanessa, pode permanecer com os olhos fechados, obstruir a outra narina e eu vou apresentar um outro cheiro pra ela. E ela também deve saber qual cheiro é. Canela. Muito bem. Então, o esperado é que ela saiba distinguir os dois cheiros diferentes em cada uma das narinas. Avaliando o nervo óptico, que é o segundo par de nervos cranianos, primeiro eu vou perguntar para minha paciente se ela tem alguma dificuldade de enxergar ou se percebeu alguma alteração recente na sua visão. Não percebi, só uso óculos. Ela usa óculos, então ela deve permanecer com os óculos. Eu vou começar fazendo o teste de acuidade visual com o cartão de Snellen, que é este aqui. Então, geralmente a gente utiliza um cartão e a distância é otimizada, dependendo do tipo de cartão que a gente utilizar. Eu vou pedir para ela cobrir um dos olhos e ler as letras em todas as linhas. Então, só exemplificando. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D. Pronto, então vamos supor que ela conseguiu ler até a linha 4. A partir da linha 5, ela não conseguiu mais enxergar. Então, aqui a gente tem, no próprio cartão, a dificuldade, né, na visão que ela tem, que seria, então, de 20 para 50 pés. Ela conseguiu ler de 20 para 50 pés. E isso é importante, né, lembrar, só ressaltando, que a gente faz num olho e depois faz no outro. E agora a gente vai fazer a avaliação da percepção de cores com o painel de Chihara. Então, a mesma coisa, em um olho e depois no outro. Ela vai, o painel de Chihara é esse, né, que tem cores pontilhadas e símbolos dentro, e ela deve conseguir perceber as cores e os símbolos que estão dentro. Então, só exemplificando, Vanessa tampa um olho, e ela vai, eu vou apontar uma das imagens aqui, qual a cor de fora? De fora é verde com verde escuro. E dentro, Vermelho. o número. 8. E nisso eu posso repetir por todo o painel para verificar a percepção de cores da paciente. Agora, a gente pode fazer o campo visual. No campo visual, o importante é eu estar na mesma altura que a paciente. Eu vou pedir para ela cobrir um dos olhos. Eu vou cobrir o olho espelhado, então ela está cobrindo o olho esquerdo, eu vou cobrir o olho direito. E vou fazer os 4 campos com o dedo, perguntando se ela consegue enxergar. Enxerga aqui? Sim. Olha na ponta do meu nariz. Sim. 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 Ok, então a gente observa que o campo visual dela está preservado. E isso a gente vai repetir também com o outro olho. E agora a gente pode avaliar o reflexo pupilar, que a gente precisa, então, de um ambiente um pouco mais escuro, para eu conseguir enxergar a contração da pupila. Só lembrando que a absorção da luz, né, a percepção da luz é o segundo par de nervo craniano, que é o óptico, mas a contração da pupila é exercida pelo terceiro par de nervo craniano, que é o oculomotor. Então, aqui eu posso fazer o reflexo direto e indireto. Então, Vanessa, olha para um ponto fixo. Primeiro eu vou avaliar o reflexo direto, no qual eu vou incidir a luz e vou olhar a contração da pupila no olho que eu incidi a luz. Esse é o reflexo direto. Agora, o indireto, eu vou incidir a luz e vou avaliar a contração da pupila no outro olho. Esse é o reflexo indireto ou consensual. Agora eu vou avaliar os nervos responsáveis pelos movimentos dos olhos, que são o terceiro, o quarto e o sexto pares de nervos cranianos. O terceiro nervo craniano é o nervo oculomotor. Ele é responsável pela maioria dos movimentos oculares, pela elevação da pálpebra e também pela acomodação. O quarto nervo craniano é o nervo troclear. Ele é responsável pelo movimento do músculo oblíquo superior, que movimenta o olho para baixo e para dentro. E o sexto nervo craniano é o nervo abducente, que é responsável pelo movimento lateral do olho. Então, primeiro, eu vou observar os olhos dela em repouso, avaliando a posição ocular, o alinhamento da pupila, o alinhamento dos olhos e se há uma queda de pálpebra. Agora, Vanessa, eu vou pedir para que você olhe na ponta do meu dedo e acompanhe apenas com os olhos, sem movimentar a cabeça. Eu vou movimentar o meu dedo em diferentes direções, formando um H, para avaliar todos os movimentos oculares. Agora, avaliando a acomodação, eu vou pedir para ela olhar um ponto distante. E agora olha para o meu dedo, próximo do seu rosto. E eu vou observar a convergência dos olhos. Então, nós finalizamos a avaliação dos nervos oculomotor, troclear e abducente. Agora eu vou avaliar o quinto nervo craniano, que é o nervo trigêmeo, que é responsável pela sensibilidade da face e pela musculatura da mastigação. Então, primeiro, eu vou avaliar a sensibilidade da face da Vanessa. Vou pedir para que ela feche os olhos. Deixa eu só um pouquinho aqui. Fechar os olhos. E vou tocar em algumas regiões do seu rosto e você me diz se você está sentindo. Sente? Sim. Sente? Sinto. 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 Então, eu percebi, né, que ela tem uma sensibilidade da face preservada. E agora a gente pode avaliar a musculatura da mastigação, a força dessa musculatura. Então, eu posso pedir para ela encher as bochechas de ar. E vou testar se ela consegue segurar o ar lá dentro, aplicando uma leve resistência. E agora eu também posso palpar o músculo masseter e pedir para ela fechar forte a boca.
eu consigo sentir a força da musculatura dela. Também uma outra forma que eu posso fazer é pedir para ela tentar abrir a boca enquanto eu aplico uma leve resistência. Percebo que a musculatura dela tem a força preservada. Agora nós vamos avaliar o sétimo par de nervo craniano, que é o nervo facial. Esse nervo ele é responsável pela mímica facial e também pelo paladar nos 2 terços anteriores da língua. Então eu vou pedir para a Vanessa fazer alguns movimentos com o rosto. Levanta as sobrancelhas, pode tirar o óculos. Fechar os olhos com força, sorrir, mostra os dentes, faz bico. Então eu consigo perceber que há uma simetria e uma força preservada nos movimentos da face da Vanessa. Agora eu vou avaliar o 8º nervo craniano, que é o nervo vestíbulo coclear, responsável pela audição e pelo equilíbrio. Então primeiro eu gostaria de saber da Vanessa se ela tem alguma dificuldade para ouvir, zumbido no ouvido ou tontura. Não. Então vou iniciar avaliando a audição, vou pedir para você fechar os olhos e vou falar algumas palavras em voz baixa no seu ouvido. E você repete o que você ouviu. Doce. Bola. Isso, então eu falei meio que sussurrando e ela conseguiu fazer a percepção auditiva normal. Eu faço isso com os 2 ouvidos. Também posso complementar fazendo teste de fricção dos dedos, que eu vou pedir para ela me avisar quando ouvir o som. Então, um ambiente silencioso, né? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô. Então, a uma distância razoável, ela consegue perceber a audição, ela consegue perceber a fricção dos dedos através da audição. Então, também preservado. Também vou fazer nos 2 ouvidos. E, se necessário, eu posso realizar o teste com o diapasão. No teste de Weber, eu vou colocar o diapasão na fronte dela. Tá percebendo? Tô. Nos 2 ouvidos. Nos 2 ouvidos. Bilateral, simétrico. Sim. Ok. Então ela não teve nenhuma lateralização da audição. E agora eu posso complementar com o teste de Rini, que eu vou comparar a condução óssea com a condução aérea. Então, vou colocar aqui atrás do ouvido, me diz quando parar de vibrar. Parou. Condução aérea agora. Me diz quando parar de ouvir. Não, já. Parou? Parou. Então, a gente percebe que a condução óssea, ela é menor do que a condução aérea. Então, também é a resposta esperada. Agora eu vou avaliar o 9º e 10º nervos cranianos, que são os nervos glossofaríngeo e o nervo vago. Esses nervos são responsáveis pela deglutição, pelo reflexo nauseoso e pela elevação do palato durante a fala. Então, primeiro, eu gostaria de saber da Vanessa se ela tem alguma dificuldade para engolir, engasgos ou alteração na fala. Não tem. Então, vou pedir para você abrir a boca e dizer ah. Nesse momento, eu observo a orofaringe dela e vou observar também a elevação do palato durante a fala, a posição da úvula, avaliando se há uma simetria. E eu vi que houve mesmo a elevação do palato e que está tudo simétrico. Se necessário, nesse momento eu também posso avaliar o reflexo nauseoso, que seria tocando suavemente a região posterior da orofaringe, e além da elevação simétrica do palato e observar que não teve desvio de úvula, nesse momento eu também vou observar um reflexo nauseoso presente. Agora eu vou avaliar o 11º nervo craniano, que é o nervo acessório. Esse nervo ele é responsável pelos movimentos do pescoço e dos ombros, principalmente pelos músculos esternocleidomastoide e trapézios. Vou pedir para a paciente, então, elevar os ombros contra a minha resistência. E agora eu vou pedir para ela virar a cabeça assim, contra a minha resistência. Não, calma. Vira assim, vai assim. Isso. De um lado, do outro. Então, o esperado é que ela apresente a força preservada e simétrica desses movimentos. Agora eu vou avaliar o 12º par de nervos cranianos, que é o nervo hipoglosso. Esse nervo ele é responsável pelos movimentos da língua, então vou pedir para a Vanessa colocar a língua para fora e mover a língua de um lado para o outro. Durante o exame, eu vou observar se há desvio, atrofia ou vasculações. O esperado é que a língua esteja centralizada, com movimentos preservados e sem desvios.